Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o jogo entre Flamengo e Botafogo, que aconteceu agora há pouco pelo Campeonato Carioca. Um show de horrores por parte das duas equipes, um nível muito baixo. E no final o Flamengo consegue a vitória no cruzamento do Ayrton Lucas para a área. Não achei um cruzamento extraordinário, tudo isso é muito porque o Gatito Fernandes acaba saindo para caçar borboletas e facilita o trabalho do Léo Pereira. Se ele tivesse ficado ali no gol, talvez tivesse alguma chance de defesa, mas ele resolveu fazer o mais difícil, né? E acabou dando errado. E assim, é um jogo que deixa um Botafogo, para mim, a impressão muito ruim. Até agora, o trabalho do Thiago Nunes é ruim. E o trabalho no Flamengo também não é grande coisa, né? O Tite não vem fazendo um baita de um trabalho, mas também não é de se ficar muito chocado com essas circunstâncias. Primeiro, o Botafogo. Thiago Nunes é um técnico que não consegue emplacar um trabalho verdadeiramente convincente, pelo menos aqui no território brasileiro, desde que deixou o Atlético Paranaense, porque lá ganhou a Copa do Brasil. Eu não sei se ele ganhou a Sul-Americana, eu acredito que sim, mas ele ganhou a Copa do Brasil, ele vinha de ótimos resultados, acho que até um quarto lugar no Brasileirão. Todo mundo acreditava que o Thiago Nunes era o novo grande técnico que o futebol brasileiro criou. Ele foi para o Corinthians, uma chance de ter mais orçamento, um time com um teto de produção mais alto, mas o trabalho dele lá foi muito ruim. E ele acabou demitido e ele acabou indo para o Grêmio. E lá também o trabalho muito ruim. Nos dois times, assim, começou o Brasileirão e o Thiago Nunes deixando o time, se não na zona de rebaixamento, muito próximo. Então, é aquela história, pegando dois times muito tradicionais, muito fortes, pelo menos pela história, né? Em termos de elenco, obviamente, cada time com seus problemas, mas evidentemente não times com elenco para cair para a segunda divisão. E deixar nessa situação complicada mostra que os trabalhos não foram nada legais, e é uma pena, né? Porque o Thiago Nunes deveria ser um técnico com uma identidade mais própria de jogo, um pouco mais agressivo do que o normal. Nada como um Fernando Diniz, mas de qualquer maneira um jogo que buscava um pouco mais de proposição, trocas de passe um pouco mais organizadas, fugir um pouco da natureza brasileira, mas aquela coisa assim. Não é a natureza, a ideia de jogo que define a eficiência de um técnico, como bem ele consegue executar essas ideias e o quanto isso converte em resultados. E o Thiago Nunes pôde fazer isso bem no Atlético Paranaense, mas depois disso, no Brasil pelo menos, não conseguiu emplacar bons trabalhos. E agora no Botafogo, ele veio para tentar salvar o time na temporada passada, naquelas rodadas finais de Brasileirão, visto que o trabalho do Lúcio Flávio auxiliar era pavoroso, mas ele não conseguiu dar a volta por cima no final. O Botafogo ainda continuou muito mal, não conseguiu vencer sob o comando dele por lá e foi aí para a quinta posição do Brasileirão. Vai ter que jogar pré-Libertadores, deve enfrentar o Red Bull Bragantino para conseguir uma vaga a Libertadores. Então, assim, a situação do Botafogo é de muita pressão e o time hoje é assim. Defesa não passa segurança, o meio-campo completamente desconexo e o ataque completamente inofensivo. E assim, é uma combinação muito ruim. E o Flamengo não está tão longe disso também, né? Porque você tem uma defesa que não tem lateral direito, isso não dá para culpar o Tite, mas eles acabam de vender o Mateuzinho, a única opção é o Wesley, né? E assim, o Mateuzinho, óbvio, não tá jogando bem, não é um super jogador, longe disso, é um jogador com bastante limitações, mas até agora a diretoria do Flamengo resolveu contratar um lateral esquerdo, né? Que já tem o Ayrton Lucas naquele lado, e o lateral direito que se dane até agora. Nada foi feito. Devem contratar o Léo Ortiz, que ao lado do Léo Pereira deve fazer uma dupla de zaga muito boa. Se o Léo Pereira manter esse nível, realmente é uma grande dupla de zaga, porque o nível dele está realmente muito alto. Hoje conseguiu marcar o gol da vitória. No jogo anterior contra o Vasco, evitou 2 gols do Clube Cruz Maltina. Então, o Léo Pereira vem evitando desastres maiores para o Flamengo no sistema defensivo. Mas até agora decepciona demais o meio-campo. É uma formação que a gente espera muito, tendo Gerson, tendo Arrascaeta, tendo De La Cruz, e não fez nada de muito interessante até agora com uma composição de nomes tão bacana. Óbvio que não é o único. O Filipão até agora, tudo bem que só foi 2 jogos lá no Campeonato Mineiro, mas o Scarpa não jogou tudo isso, mas ainda assim, o meio-campo, mesmo que não tenha Scarpa, ainda tem bons nomes e ainda me parece bastante desconexo também. Então, ainda há muita coisa a ser feita por lá também. O tempo pode ajudar.
mas a verdade é que algumas escolhas que o Tite vem fazendo não são tão bacanas, e ele não é o Jorge Jesus. Tem gente que acha que ele é melhor que o Jorge Jesus, não sei de onde tirou isso. As narrativas que foram inventadas para tentar falar que o Jorge Jesus não é tudo aquilo, que ele é um técnico que tem problemas também, né? Para o contexto brasileiro, acho isso uma coisa inacreditável. Ele pode não ser o melhor técnico do futebol europeu, mas é disparado o melhor técnico que já esteve aqui no futebol brasileiro. O trabalho dele até agora é incomparável. O que ele fez no Brasileirão e na Libertadores é algo fora do comum. É um baita de um técnico, e assim, comparar o cara ao Tite é uma sacanagem, né? O Tite não é um técnico tão brilhante para ser comparado com o Jorge Jesus. Ele é um bom técnico, principalmente no contexto do futebol brasileiro, mas é aquela história, ofensivamente nunca foi brilhante, gosta muito do chuveirinho porque tem a dificuldade de fazer aquelas construções de jogadas pelo chão. O Tite nunca foi um especialista disso, principalmente no último terço de campo, e assim, ele sempre trabalhou mais na base de defesas sólidas, de times que conseguem complicar a vida do adversário, de neutralizar o sistema ofensivo adversário. E a verdade é que o torcedor do Flamengo pode não gostar tanto dessa fórmula Tite jogar, porque não vai ser esteticamente agradável sempre, vai ter seus probleminhas, mas no final, assim, dentro do mercado brasileiro, dentro dos nomes que estavam possíveis, ele era a melhor escolha. O Flamengo foi atrás dele, mas eu acho que as pessoas têm que entender que ele não vai trazer algo similar ao Jorge Jesus, vai trazer algo mais com a identidade dele, do Tite, e assim, até agora o trabalho realmente não é nada bacana, tipo, tem problemas, principalmente na construção ofensiva, como eu falei, mas ainda há muito tempo para resolver. Óbvio que essas atuações não deixam impressão boa para os torcedores. O Flamengo pode ter ganhado, mas certamente a torcida está frustrada com toda a dificuldade que o clube passou. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eles têm tempo para ajustar o time até começar as competições importantes, assim, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, porque estadual é uma pré-temporada de luxo, né? É realmente um teste, assim, para você se preparar para os desafios de verdade que você vai encarar. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.